Meus amados, antes de abrirmos a palavra do Senhor, eu quero aqui fazer umas ponderações. Eu creio fielmente que toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Senhor. E que toda ela, serve para o ensino, para a correção, para a repreensão do Senhor às nossas vidas. Toda ela. E deve ser pregado para todas as pessoas. E esse é um dos pontos da Reforma Protestante. Toda a Bíblia para todos, toda a Bíblia é inspirada do Senhor para todos. E não há como pregar toda a Bíblia se não for de forma expositiva, textual. Livro por livro, texto por texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Quando nós pregamos de forma pontual, textos, nós vamos deixar textos como esse que nós vamos ver hoje de lado. Porque muitas vezes nós não abordamos ou não temos tanto apreço por esse tema que nós vamos abordar hoje. É mais fácil pregar sobre o amor de Deus, sobre a fidelidade do Senhor, sobre a misericórdia, sobre tantos outros temas, do que o do texto que nós vamos pregar hoje. Se você tem vindo, começo desse ano, você tem visto que nós estamos pregando Tiago. E hoje nós vamos abordar o capítulo 2 de Tiago, versículos de 1 a 13, mas nós vamos ler inicialmente o versículo 1 e versículo 13. E o nosso tema dessa noite é o pecado da parcialidade. O pecado da parcialidade. E por isso que seria um texto que não seria escolhido aleatoriamente, a não ser se for sequencial, texto por texto, sem pular partes, porque é um compromisso com a palavra, toda a palavra sendo pregada para todos. Toda a palavra, ela serve para a instrução, para a edificação, para a correção e para o ensino do povo de Deus. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai de amor, tua palavra foi lida. Cremos que toda a tua palavra é inspirada e útil para a correção, para o ensino, para a repreensão, para a edificação do corpo de Cristo. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha usar a mim como boca do Senhor para edificar a tua igreja e o teu povo. Obrigado por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Tiago começou com fé e terminou com juízo e misericórdia. Se você olhar o capítulo 1, você vai ver muito esse aspecto de fé, de fidelidade, de cuidado, de misericórdia e do cuidado do Senhor. Mas ele vai terminar agora essa parte, essa perícope, também trazendo a misericórdia, o juízo e misericórdia. Entre o versículo 1 e o versículo 13, está uma pergunta que atravessa o coração de todos nós. A sua fé é viva? A sua fé, ela está sendo vivificada em todo o processo de ser povo de Deus? Ou apenas uma fé declarada?
eu sou crente, e não mais do que isso. O que nós chamamos de crentes de IBGE. Crentes de que só é crente por fala, mas não por transformação real, fluindo de dentro para fora. Você é esse crente de uma fé viva, ou é apenas um crente de uma fé declarada? De uma fé nominal. Tiago não está trabalhando aqui uma etiqueta social, uma norma que você deve viver, uma normativa que você deve caminhar, mas está expressando uma coerência espiritual daqueles que vivem com o Senhor, daqueles que amam a Deus, daqueles que são transformados no Senhor. E a parcialidade, ser imparcial, agir de forma diferente com as pessoas, ela é um problema seríssimo. Porque mostra algo que está em nosso coração. A parcialidade não é um problema cultural, mas ele é um problema teológico, um problema dos cristãos. Ele é um problema que emana de um coração que prefere uma pessoa em contrapartida da outra. Prefere uma pessoa que tem recursos em contrapartida de uma pessoa que não tem recursos. Prefere de uma pessoa que anda ou tem um procedimento, a contrapartida que tem outro procedimento. E nós estamos vendo uma caminhada em um Brasil de polos, polarizado, direita, esquerda ou coisas semelhantes. Mas como que é a nossa preferência? A minha preferência é sobre a linha da direita, a linha da esquerda. Não, nossa preferência deve ser a palavra do Senhor e caminhamos com essa palavra. O pecado da parcialidade, em primeiro lugar, é o pecado que nega o Senhor da glória. Veja os versículos de 1 a 4. Eu vou pedir para lermos de forma conjunta. Diz assim: meus irmãos, e é interessante que Tiago ele usa um exemplo aqui, né? Ele usa um exemplo. Você está vendo uma pessoa com um traje de luxo, com um anel no dedo, que está entrando, e você fala assim: olha, vem cá, senta aqui nesse lugar de honra. Senta aqui nesse lugar que é mais agradável, que tem ar-condicionado, que é mais fresquinho. Senta aqui nesse lugar que tem mais destaque. E Tiago vai dizer, mas aí vem um pobre, vem uma pessoa com um traje humilde, e ele fala: senta aqui no chão, senta aqui no estrado dos meus pés, ou senta ali, ou fica em pé mesmo, sem nenhuma regalia. E Tiago ele faz essa comparação. Mas uma coisa que ele começa a dizer do Senhor da glória: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele fala do Senhor da glória. Ele diz que nós não temos essa fé no Senhor Jesus Cristo para ter acepção de pessoas. É isso que o versículo 1 está dizendo. Nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo para não agirmos também ou sermos parcial com as pessoas, usarmos a nossa fé para sermos parcial, termos um proceder diferente para as pessoas. Tiago está trazendo aqui algo sobre a fé. Você professa a fé nele. Você vive no Senhor. Então, de forma nenhuma devemos agir com
pensamentos diferentes ou ações diferentes, porque uma pessoa tem ou não tem, ou é branca, ou é de cor negra, ou é parda, ou é indígena, ou qualquer outra etnia do nosso Brasil e do nosso mundo. Nós não podemos ter diferença. A nossa fé deve ser moldada pelo Senhor da glória para mudar o nosso comportamento, para nós não agirmos com aparência, pelo aquilo que o homem vê, o exterior, porque Deus vê o quê? O nosso coração. Nós vemos isso na liturgia da mulher viúva que foi lá e colocou as poucas moedas. Deus, o Senhor Jesus viu o quê? O coração dela. Aquelas pessoas que estavam depositando antes dela, estavam com o seu coração dando as sobras. Nessa perspectiva, aquelas pessoas tinham mais destaque do que aquela pequena senhora. A parcialidade é o troco do peso da glória eterna do Senhor. O brilho momentâneo do status humano. O como aquela pessoa vai me beneficiar, então eu trago ela para perto, o como ela vai fazer ou vai proferir. Haja vista, algumas igrejas, graças a Deus não são presbiterianas, quando chega um político, logo dá o púlpito, o microfone, porque aquele político vai beneficiar com alguma coisa aquela igreja. Meus amados, a palavra de Deus vem trazer para nós não usarmos de parcialidade, mas sermos aqueles que são instrumentos do Senhor para abençoar vidas, e vidas não importa a sua condição. Tiago 2,5 fala assim: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Deus escolheu, Deus escolhe os seus, e Ele escolhe não por méritos, não por status, não por atitudes. E nós lembramos muito bem como nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos antes de amarmos ao Senhor. Ele veio e nos amou primeiro. Ele veio e nos amou primeiro. A eleição do Senhor, ela é graciosa e ela desmonta toda a hierarquia humana que os homens podem ter de preferência. Aquela pessoa é melhor, aquela pessoa não é. Deus nos escolheu quando nós estávamos longe. Fomos escolhidos sem mérito nenhum. Nós não tínhamos mérito. E Ele veio e nos escolheu. E nós ousamos escolher as pessoas por mérito? Será que é isso para nossas vidas? Tiago está exortando a igreja a dizer: olha, escolham, não escolham por méritos, mas veja o que o Senhor Deus quer fazer e acolha todas as pessoas igualmente. Nós não podemos ousar escolher por méritos ou por acharmos por A mais B, não. 1 Coríntios vai falar assim: pois quem é o que faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Quem nos faz sobressair? Quem nos faz sobressair? É o Senhor. Não somos nós, mas é o Senhor. Tudo foi recebido e dado pelo Senhor para nossas vidas. Aqui, a frase central está: quem esquece o que foi salvo por misericórdia? Como podemos esquecer alguém que foi salvo por misericórdia? Como podemos esquecer alguém e deixar alguém de lado porque está dando trabalho? Não, não podemos. De forma nenhuma. Nós somos salvos pela graça do Senhor. A parcialidade é esquecer a graça de Deus. É deixar de lado a sua graça e agirmos de forma parcial. O pecado da parcialidade, em segundo lugar, também a parcialidade revela uma fé doente. Quando eu sou parcial, quando eu sou levado a agir de forma parcial,
revela uma fé doente. Vamos ver versículos de 8 a 11. Vou pedir que a igreja leia. Se vós... Amém. Versículo 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí, versículo 11 vai falar sobre esse processo de deixar ou não cumprir uma parte, já caiu em toda. Meus queridos, a lei reflete o caráter santo de Deus. A lei de Deus reflete o caráter santo do Senhor. Quebrar a lei revela que nós estamos contra aquele que promoveu a lei. Mas talvez você possa estar pensando na tua mente, mas pastor, nós não estamos no tempo da graça? Estamos no tempo da graça, mas a graça não anula o quê? A lei. Ela está para mostrar os nossos erros, os nossos pecados e as nossas culpas. A lei não nos salva, mas ela nos desnuda diante do Senhor para causar um impacto de mudança e transformação. Esse é o processo do que vem do Senhor para nossas vidas. Não é porque estamos no tempo da graça que nós vamos jogar toda a lei. Mas a lei mostra que eu devo mudar tal comportamento. Então, eu estou na graça, eu não preciso agir assim. Não, nós precisamos obedecê-la. E sabendo que vamos ser falhos, e a graça do Senhor vem sobre nós. Mas não obedecer nos caracteriza com uma fé imatura. É como assim? Se pensasse da seguinte forma: um jovem, um moço, ainda no processo de formação, falar assim: não, eu posso sair, posso ir para as festas, beber, me prostituir, e depois chegar em casa e pedir perdão para Deus, e Deus vai me perdoar. É coerente? Não. Mas a lei não vem sobre ele? Vem. Mas não estamos no tempo da graça? Estamos. Mas Deus fala que isso é errado. No mesmo aspecto, quando nós olhamos para a lei do Senhor, e aqueles que têm uma fé viva, vai olhar e falar assim: eu não posso ter acepção de pessoas, eu tenho que tratar todos igualmente, e de forma igualitária. Por quê? Porque eu fui remido e salvo pela graça do Senhor, e agora esses que estão do meu lado são também retentores da graça do Senhor Deus, e eu tenho que cuidar delas. Tiago 2,14 fala assim: pode acaso semelhança fé salvá-lo? Pode acaso por semelhança a fé salvá-lo? Ele não está ensinando que salvação vem por obras, mas está ensinando que a fé verdadeira produz transformação em nossas vidas. A transformação vem ao nosso encontro, porque fomos salvos, e essa salvação do Senhor nos transforma. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que não trabalha, trabalha para que possa ter sustento. Percebe que vem uma transformação do Senhor para nossas vidas. Aquela filme da Gabriela: eu sou assim, vivi assim, vou morrer assim, não é condizente com o Evangelho de Cristo Jesus.
nós devemos ser transformados. Aqui está ensinando que a fé verdadeira produz transformação. Não somos salvos por obras, mas somos transformados pelo Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Não de obras para que ninguém se glorie. O processo que Tiago está trabalhando é uma fé madura, porque recebeu a graça, e essa graça nos transforma e nos guarda para a glória do Senhor, para que possamos ter uma vida transformada. Mas a fé que salva nunca vem sozinha também. Nós não podemos esquecer disso. A fé que salva nunca vem sozinha. Não dá para ser um salvo e continuar tendo a mesma vida de antes. Se não há misericórdia concreta, então essa salvação não veio sobre nós. A misericórdia, ela vem por completa e nós muda o nosso comportamento. O pecado da parcialidade, em terceiro e último lugar, é a lei da liberdade e o tribunal futuro. A lei da liberdade e o tribunal futuro. Em destaque, tribunal futuro. Olha só, versículo 12. Vamos ler todos juntos? Falai. Esses vão ser julgados pela lei da liberdade. Existe um tribunal futuro. Haverá tribunal. Haverá tribunal. 2 Coríntios 5, 10 fala assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos estar perante o tribunal de Cristo um dia. Todos nós. A lei da liberdade não significa a ausência de lei. A lei da liberdade não significa a ausência de lei. Significa a liberdade da condenação. Mas todos nós iremos estar perante um tribunal do Senhor. Romanos 8, 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não está falando que não há um tribunal para aqueles que estão em Cristo Jesus. Haverá o tribunal. Mas não haverá o quê? Condenação. Mas todos nós iremos prestar conta de todas as coisas. Fomos libertos da condenação, mas não da obediência da lei. Nós somos salvos para obedecer ao Senhor. E aí a palavra do Senhor nos fala assim: importa obedecer do que o sacrificar. É melhor obedecer. É muito melhor. Deus quer a nossa obediência. Obedecer não para sermos aceitos, mas nós obedecemos porque já fomos aceitos pelo Senhor. Então, quando olhamos a lei do Senhor, vamos ver que fazer acepção de pessoas, eu estou desobedecendo a lei divina. A lei divina. E isso é pecado diante do Senhor. É pecado gravíssimo. Então, Tiago conclui, versículo 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas atenção, a misericórdia não triunfa ignorando a justiça. Ela triunfa porque o juízo caiu sobre Cristo. A nossa condenação caiu sobre Cristo. E toda a mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo é o Senhor da glória que foi desprezado. Ele foi rejeitado, foi julgado, foi acusado falsamente. E lá, Mateus 26, 59, procuravam algum testemunho falso contra Jesus.
ele conheceu a dor da acusação injusta, ele foi discriminado, ele foi rejeitado, as pessoas foram parciais com ele, não foram imparcial com ele, mas foram parciais com ele. Ele sofreu toda a injúria em nosso lugar. Jesus sofreu. 1 Pedro 2:23 fala assim: quando o ultrajado não revidava, mas entregava-se àquele que julga retamente, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Na cruz, a justiça foi satisfeita pelo Senhor através de Jesus. A misericórdia foi vinda até nós. A misericórdia foi derramada, foi liberada às nossas vidas. O juízo foi executado. A justiça foi executada. Por quê? Porque Jesus assumiu o nosso lugar, a nossa culpa. Mas isso não nos impede, e isso nos dá uma responsabilidade maior ainda, de obedecer a palavra do Senhor. Por causa da misericórdia, pode triunfar. Por isso a misericórdia pode triunfar. Eu quero concluir essa mensagem dessa noite, trazendo algo para o nosso coração dentro dessa palavra. Agora, o texto nos confronta, mas também nos consola. Se você foi parcial com alguém, se você agiu com parcialidade com alguém, discriminou, rejeitou, não trate com liberdade, não é liberdade de expressão, não trate com liberdade, com libertinagem. Reconheça o seu pecado, reconheça a sua falha. A parcialidade revela o orgulho daqueles que pisam, mas porque não estão sentindo dor, não fazem de conta que não estão sentindo, não estão vendo que estão esmagando o pé de alguém, por ser parcial. Não deixe o orgulho ficar no teu coração ou reinar na sua vida. Peça perdão. Reconheça a sua falha. Reconheça a graça do Senhor no teu coração, na tua vida. E seja esse que foi transformado pelo Senhor, que manifesta a graça do Senhor. Não deixe a graça ser desprezada pela sua vida. Que o Espírito Santo venha te mostrar como você deve agir com graça sobre a vida dessa pessoa. 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Se você errou, confesse ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Não deixe isso ficar alojado no teu coração, criar raiz na tua vida. Mas se você errou com alguém, peça perdão. Confesse. Quebre o padrão hoje mesmo e pare de agir assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. É algo poderoso sobre nossas vidas. É algo que devemos entender e compreender como devemos andar. Honre o invisível. E lembre-se, você foi recebido quando você era inimigo de Deus. Então, não haja com mal com outra pessoa. Mas eu quero aqui falar em uma outra posição. Quero falar se você foi injustiçado. Quero falar se você foi o desprezado. Eu quero falar para você nessa noite aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quero falar também especialmente por aqueles que foram acusados falsamente. Aquelas palavras doem. E dói demais. Porque era o teu pé que estava lá embaixo. Quando alguém chegou e te acusou, falou mentiras sobre você, espalhou injúrias contra você, falou mentiras, e pessoas que até sabiam da verdade não se levantaram para te defender. Eu quero dizer para você que existe um Deus que sara essa dor. Existe um Deus que deu seu Filho Jesus Cristo para levar todas as nossas enfermidades naquela cruz. Jesus pode e Ele cura todas as enfermidades. Muitas vezes você pode estar sentindo dor, tristezas, amarguras. Palavras que atingiram a tua reputação, que proferiram injustiça contra você.
escute, você não é o que disseram sobre você. Coloque diante do Senhor da glória todas as coisas. Não há acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Se Deus te justificou, a acusação humana não é final. Sim, dói. Dói demais quando alguém fala mentira, pisa, passa por cima de você, te trata você como uma mera pessoa, que é descartada, que pode ser desprezada. Dói demais. Mas eu quero falar que existe um Deus. Entrega a tua dor ao Senhor, ao Deus que é justo juiz, e que perdoa e que sara as nossas enfermidades. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Entrega tudo ao Senhor. Não fique querendo se defender, não fique querendo causar um impacto contrário, porque me machucou, vou machucar também. Entrega tudo ao Senhor. A vingança pertence a Ele, não a nós. Porque Ele é reto, justo juiz, justíssimo juiz. Talvez a verdade nunca venha aparecer. Mas lembra que eu falei? Haverá o quê? Tribunal. Haverá um tribunal. E nesse tribunal, todos serão diante do Senhor Jesus Cristo. O juiz não deixará de lado. Ele é o Deus da glória, que perdoa, que sara e que transforma nossas vidas. Se você foi aquele que agiu com parcialidade, peça perdão ao Senhor, coloque diante do Senhor. Mas se você foi aquele que foi desprezado, fique em pé, sente aqui embaixo, você não tem nenhuma importância, você não tem nenhum valor. Saiba que essas palavras não podem atingir o teu coração, porque você é do Senhor. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem triunfa, porque Ele é o Deus da glória. Se você foi parcial, arrependa-se. Haverá um tribunal. Se você foi injustiçado, descanse. Haverá um tribunal. Se você foi acusado falsamente, confie no Senhor, porque haverá um tribunal. O Senhor da glória é quem julga retamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria convidar e te convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Colocar o teu coração diante do Senhor. Você tem agido com parcialidade? Você tem agido conforme é a pessoa? Se ela é rica ou pobre, se ela tem um status ou não? Ou você tem agido igualmente com todas as pessoas? Se você tem agido assim, se arrependa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se arrependa hoje. Se você tem agido causando mal na vida das pessoas, se arrependa em nome do Senhor Jesus. Confesse o seu pecado ao Senhor e mude de atitude. Mas se você também foi aquele que foi desprezado, foi aquele que foi humilhado, foi aquele que foi jogado de lado, palavras duras foram ditas para você, coloque diante do Senhor. E você pode dizer: Pai, naquele dia, naquela hora, naquele momento, eu me senti sozinho. Meu coração acreditou naquela mentira. Me ofenderam. Pai, eu coloco diante do Senhor a minha vida. E essas palavras, para que possam ser entregues e colocado tudo na cruz do Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.